Olá! O Brasil acaba de passar pela maior reforma tributária em décadas. E olha, essa análise aqui não é só para quem é da área de contabilidade, não. É uma verdadeira onda de choque para toda e qualquer liderança de negócio no país. Então, vamos juntos entender o que isso realmente significa na prática? E essa citação, ela resume tudo perfeitamente. O que a gente está vendo acontecer vai muito, mas muito além dos números e das planilhas. É uma mudança fundamental nas regras do jogo, tanto nos negócios quanto na arena jurídica do Brasil. Bom, a ideia central da reforma até que parece simples. É basicamente trocar um sistema que todo mundo concorda que era caótico por um modelo de imposto sobre valor agregado, o famoso IVA. No nosso caso, o modelo é o IVA dual, que é composto pela CBS, a parte federal, e pelo IBS, que vai juntar os impostos de estados e municípios. Então, na prática, 5 impostos que já conhecemos dão lugar a 2 novos. A promessa, claro, é muito boa: simplificar a vida das empresas, acabar de vez com a tal da guerra fiscal entre os estados e deixar tudo mais transparente. Pelo menos, essa é a teoria. Só que, como em toda grande mudança estrutural, o impacto não é igual para todo mundo. Essa disrupção já cria logo de cara ganhadores e perdedores bem definidos em diferentes setores da nossa economia. E aqui a gente vê o contraste, né? Fica bem claro. De um lado, a indústria, que, olha, tende a sair ganhando. Por quê? Porque acaba aquele imposto em cascata e, o melhor, comprou uma máquina nova, o crédito tributário é amplo e entra na hora. Já do outro lado, no setor de serviços, a história é bem diferente. A tendência é de aumento na carga de impostos. A grande questão é que o principal custo desse setor, que é mão de obra, folha de pagamento, isso não gera crédito no novo sistema. A conta simplesmente não fecha da mesma forma. E essa matriz aqui ilustra perfeitamente os desafios estratégicos de cada um. Para serviços, o risco imediato é o aumento dos impostos, e a oportunidade é correr atrás para otimizar os poucos créditos que sobram. Para o agronegócio, a grande dor de cabeça é a incerteza do tal imposto seletivo. E para a indústria, o perigo que bate à porta é ver bilhões em créditos de ICMS acumulados simplesmente perderem o valor. Agora, vamos falar dos perigos que não estão tão na cara assim. Porque os maiores riscos, acreditem, não estão nas novas alíquotas, mas sim no período de transição. É aí que moram as ameaças que afetam diretamente os ativos e os contratos das empresas. Guardem bem este número, 240. Parece só um número, mas ele representa a quantidade de parcelas mensais que o governo vai levar para devolver os bilhões de reais em créditos de ICMS que as empresas já têm direito hoje. É isso mesmo, 240 meses, são 20 anos. 20 anos. E o pagamento só começa lá em 2033. Ou seja, o que era um ativo valioso na mão da empresa, um direito, vira quase pó. É uma desvalorização brutal na prática, que transforma um direito de crédito em algo com liquidez baixíssima. E tem mais um perigo escondido aqui. Pensem nos contratos de longo prazo, de fornecimento, de construção, de serviços. Todos eles foram calculados e precificados com a lógica tributária antiga. Com a reforma, eles ficam totalmente desequilibrados do ponto de vista econômico e, pior, juridicamente muito frágeis. Bom, saindo um pouco dos riscos financeiros, a reforma acabou criando, talvez sem querer, um desafio jurídico completamente novo, uma falha na própria estrutura do sistema. Vamos entender o que é isso. O conceito tem um nome complicado: bifurcação da segurança jurídica. Mas, na prática, é uma divisão na certeza legal. O sistema que foi criado permite que um mesmo fato, uma mesma operação, seja julgado de duas formas completamente diferentes. Então, o raciocínio é simples e assustador. Uma única venda, uma só operação, pode ser analisada por 2 tribunais diferentes. O CARF, na esfera federal, para julgar CBS, e o tal Comitê Gestor, para julgar o IBS. E o resultado disso? Um risco real, concreto, de ter 2 decisões conflitantes sobre a mesma coisa. Isso gera uma incerteza jurídica que afeta todo o sistema. E tudo isso nos leva a um debate ainda maior, um debate constitucional sobre o futuro do federalismo no Brasil. A discussão gira em torno do Comitê Gestor, essa nova entidade que vai cuidar do IBS, e o que isso realmente significa para o equilíbrio de poder entre União, estados e municípios. De um lado, a gente tem a visão crítica, muito bem representada aqui pelo jurista Roque Carrasa. A tese é que, ao centralizar a arrecadação e o julgamento nesse comitê, você simplesmente tira a autonomia financeira dos estados e municípios. E isso, segundo essa visão, fere de morte um princípio fundamental da nossa Constituição. Do outro lado,
Existe uma visão mais pragmática, como a de Heleno Taveira Torres. O argumento aqui é que a reforma é uma evolução, uma conquista necessária, e que o foco agora não deveria ser invalidar tudo, mas sim trabalhar para refinar as regras, fazer melhorias e corrigir os erros que forem aparecendo no caminho. E quando a gente olha para o futuro, para o que vem pela frente, uma coisa fica muito clara. A grande batalha para dominar a reforma não vai ser mais sobre teorias jurídicas complexas, mas sim sobre dominar a tecnologia. E este é talvez o recado mais importante de toda essa nossa análise. O grande perigo para as empresas, o risco imediato, está mudando de lugar. Ele está saindo da área puramente tributária e migrando com força para o direito contratual e societário. É a validade dos contratos e das estruturas das empresas que está em jogo. A forma como a fiscalização acontece vai mudar da água para o vinho. A gente está falando de auditorias digitais acontecendo em tempo real, tudo numa plataforma centralizada. E mais, um sistema de split payment, em que o imposto já é recolhido automaticamente na hora da transação. Isso cria o que estão chamando de risco de contágio. Ou seja, se um fornecedor seu não pagar o imposto, o fisco pode simplesmente bloquear o crédito tributário de toda a cadeia produtiva que depende dele. E para fechar, fica essa pergunta provocativa que toda liderança de negócio deveria estar se fazendo agora. A sua empresa, a sua organização, ela está preparada para uma guerra de dados e não mais para uma guerra de teses jurídicas? Porque a resposta a essa pergunta é o que vai definir quem vai ter sucesso na nova era fiscal do Brasil.